Termina nesta segunda-feira o prazo para apresentação de recurso da decisão do TRE do Paraná que absolveu o senador Sérgio Moro de abuso de poder econômico. Vamos falar um pouquinho dessa situação com a Janaína Camelo, porque tanto PL quanto PT já protocolaram as contestações. Ou seja, a PL que disse que poderia sair da história vai permanecer, né, Janaína? Conta tudo pra gente, seja muito bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Até o momento, não sei se você tem uma informação diferente, mas as partes, até a última informação que eu recebi, as partes ainda não haviam protocolado recurso, mas certo de que a ideia, sim, é protocolar diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, porque havia até então aí alguma chance de talvez isso acabar acontecendo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por meio dos embargos de declaração, né? Que é quando aí as partes querem esclarecer alguns pontos do julgamento, mas isso acaba não alterando de forma alguma o resultado do julgamento. Mas o prazo termina hoje, de fato, à meia-noite, né? Porque são sempre três dias corridos a partir da publicação do acórdão do julgamento. Isso aconteceu na última quinta-feira. Então, como domingo não conta, então o prazo final acaba sendo hoje. Então, só lembrando que esse julgamento de Sérgio Moro no TRE do Paraná, que acabou absolvendo ele aí por 5-2 do crime de abuso de poder econômico. Foi um julgamento um pouco extenso, né? Durou aí 4 sessões por mais de uma semana. A ação contra Sérgio Moro é de que ele, por parte do PL, por parte da coligação da qual o PT faz parte, é de que ele teria tido uma vantagem aí indevida com relação aos demais candidatos à vaga única do Senado pelo Paraná, porque ele teria usufruído de um... Ixi, tivemos um problema aí na transmissão da Janaína. Janaína, nós tivemos um problema no seu microfone, daqui a pouco voltamos a conversar com ela. Bom, nós estamos aguardando então a contestação ali, né? Acabei chamando a Janaína e falando que eles já tinham contestado, não. Tudo indica que PL e PT devem fazer a contestação, porque o PL que ameaçou recuar lá atrás, depois houve uma menção do presidente da sigla de que ele vai manter o recurso, assim como o PT, PCdoB e PV, que formam aquela articulação na tentativa de caçar ali o mandato de Sérgio Moro. Quero entender de vocês, a Janaína pode falar conosco então para arrematar? Bom, antes de passar para vocês, eu vou com a Janaína, tá? Vamos lá, Janaína. Deus abençoe teu sinal. Conta aí. Tá abençoado, Evandro. Estamos aqui de volta. Pois é, então só lembrando que essas ações contra Sérgio Moro, né, elas contestam aí a candidatura dele, a eleição dele, porque ele teria usufruído de um recurso aí, um valor maior. Com relação aos demais candidatos à vaga única no Senado. Só que os 5 desembargadores que votaram pela absolvição dele entenderam que não seria possível medir a média de gastos dos candidatos ao Senado, isso na pré-campanha. Então, por isso, não seria possível determinar se Sérgio Moro gastou mais ou menos que o demais. Além disso, eles também, a gente lembra, alegaram a questão de Sérgio Moro ser uma figura muito notória por ter sido aí juiz da Lava Jato. Então, ele teria se beneficiado desse gasto maior para poder ser eleito. Agora, cabendo, Evandro, ao Tribunal Superior Eleitoral decidir aí o futuro de Sérgio Moro, a expectativa é um pouco diferente com relação ao TRE, até por conta de toda a jurisprudência que o TSE tem nesses casos. Né? Só lembrando, o plenário do TSE é composto aí por 7 ministros, 2 são juízes que são sempre indicados pelo presidente da República, 2 ministros do STJ e 3 ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Evandro. Muito obrigado, viu? Janaína Camelo, bom trabalho para você. Vou fazer um giro objetivo ouvindo a opinião de cada um aqui, porque a gente não consegue trabalhar com futurologia nem saber o que vai acontecer. Mas qual que é a sua expectativa, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, isso mostra 2 coisas. Primeiro, o oportunismo do PL. Quis entrar com uma ação contra o Sérgio Moro, agora o Sérgio Moro é do lado deles e acabou, ele não sabe como sair dessa e vai recorrer para não ficar desmoralizado. Então, assim, mostra o custo do oportunismo político. E segundo, que se Sérgio Moro for cassado pelo TSE, ele vai se tornar o grande mártir que a direita vai estar atrás. É isso que vai acontecer com ele. Ele vai virar o grande mártir, porque vai mostrar que é uma total injustiça depois de um processo muito bem embasado pelo relator no TRE, mostrar que é impossível provar que houve má-fé neste quesito específico de ter utilizado recurso a mais do que o permitido. Então, assim, se pegar na questão técnica específica, até agora não tem absolutamente nenhuma evidência de que isso ocorreu. E se caçar o mandato, ignorando o único ponto técnico do projeto,
para caçar o mandato de uma pessoa que foi ungido pelos eleitores do Paraná, isso mostra que a politização do TSE realmente hoje fala mais alto do que o desejo do eleitor. Que leitura você faz, Piperno? Não, mantenho o que eu sempre disse. Se lá no TSE as acusações contra ele repetirem o que aconteceu, ou as acusações que foram levadas ao TRE, vai ser um absurdo. Por mais que eu tenha um monte de divergência em relação ao que o senador Sérgio Moro já fez e anda dizendo. Aliás, para a gente mesmo aqui, inclusive outro dia, ele disse que esse governo apoia o Hamas. Agora, do ponto de vista técnico, aí não apareceu nada que me convença pela cassação dele. Só mudo de ideia se aparecer algum novo indício. Se durante a campanha dele encontraram algum gasto irregular, nota fria, algum gasto excessivo, porque isso até agora eu não vi. Se isso aparecer, repito, eu mudo de ideia. Agora vai ser muito divertido se ele for cassado e aí em 2026 você tem Ratinho Júnior, Tarcísio, Caiado, Zema, tem um monte na fila para ser candidato ao presidente. Aí vamos imaginar que eles lancem as suas pré-candidaturas. Aí todo mundo desiste depois e resolve tentar outro cargo. E aí, como é que vai fazer? Vai juntar gasto da pré-campanha com os gastos efetivos da campanha? Ô Gani, você acha que há alguma possibilidade de, nesse recurso, os partidos apresentarem algo novo, depois dessa análise minuciosa que foi feita pelo relator do processo? Porque, assim, ele trouxe ponto a ponto, gente. A gente passou 5 horas falando desse assunto aqui no dia que teve o julgamento. O relator demorou mais do que isso para poder apresentar todos os documentos, os fatos, os números que ele tinha. Será que algo novo vem por aí? Acho que não, acho muito difícil, Evandro. Aliás, que relatório técnico, ponto a ponto, é isso que a gente espera da justiça. Agora, se o passado é um bom guia, Deltan Dallagnol foi cassado também sem nada muito concreto contra ele. Eu entendo ali numa fragilidade jurídica. Inclusive, foi absolvido pelo TRE, mas foi condenado pelo TSE. O próprio Ministério Público Eleitoral autorizou a sua candidatura, entendendo que ali não havia nenhuma irregularidade. Depois o TRE endossou isso, mostrando que não havia nenhuma irregularidade. E o TSE acabou cassando o Deltan Dallagnol num exercício aí de futurologia, que um dia ele poderia ter um processo administrativo aberto contra ele. No meu entendimento, foi um julgamento político. E pode repetir, infelizmente, isso contra o senador Sérgio Moro. Embora não haja nada muito concreto contra ele, o relatório no TRE foi absolutamente técnico, mas a gente sabe que hoje os julgamentos não são apenas técnicos, mas também são julgamentos políticos. Arremate, Segré. 2 votos vão ser a favor da cassação de Sérgio Moro, os 2 colocados pelo presidente da República. Mas tem uma modificação na estrutura do TSE que pode alterar um pouco a força da argumentação, que é a saída do ministro Alexandre de Moraes e a entrada de André Mendonça. Ele entra no lugar do Alexandre de Moraes e quem deve assumir a presidência, tudo indica que seja Carmen Lúcia. Então, e Nunes aí Marques pode... na vice-presidência. Nunes Marques. Nunes Marques na vice-presidência e André Mendonça no lugar do Alexandre de Moraes. Na vaga, não na presidência, na vaga. Isso pode alterar um pouquinho a questão. Agora, pode ter, numa realidade em que a narrativa e a relatividade das coisas podem mudar cenários, vai saber se não tem uma negociação para dizer, ok, caçamos, mas deixamos ele elegível. Seria uma mistura meio estranha, mas, Evandro, não me surpreende nada do TSE. Nada. Não, mas por que... O Deltan foi cassado e não está elegível. Não está claro ainda qual é o status dele hoje. Ele pode disputar a eleição. Então, não está elegível. Ele perdeu, não foi cassado, não perdeu os direitos políticos. Vai que. Mas por que o PL vai entrar? Não acho que seja por uma questão ideológica, como seria o argumento do PV com o PT. e PT. É uma questão de grana. Porque se eles desistirem, eles têm que pagar o advogado. O advogado cobra até o final.
Então, se eles desistirem, eles têm que pagar. E não tem dinheiro. Depois da multa de 22 milhões que pagaram para o TSE, então me parece que é mais por aí. Não quero gastar dinheiro com isso. Não tem dinheiro com base em quê, Segré? Qual que é a tua referência de dinheiro? Não querem gastar o dinheiro com isso. Fica Vamos mandar o melhor extrato bancário. Bom, não, Segré. Ok. Não querem gastar o dinheiro com isso. Não vamos chorar o cofre cheio do Porto, não. Nossa.